Alice Queiroz já está na área, né, Alice? Oi, Polito, boa tarde para a galera que nos acompanha. E temos destaques, principalmente no futebol, com a Série A e, claro, com a Copa Santa Catarina, a destacar a nossa dupla da capital. Figueirense enfrentou o Barra e goleou fora de casa. A gente acompanha os melhores momentos da partida. O Figueirense foi até Itajaí enfrentar o Barra em busca de manter a invencibilidade na Copa Santa Catarina. Na primeira etapa, a equipe alvinegra encontrou dificuldades para marcar e até desperdiçou algumas chances. Até que nos acréscimos, Marlisson abriu o placar. Já no segundo tempo, a história foi um pouco diferente. Logo aos 17 minutos, Yuri fez o segundo do Furacão. 13 minutos depois, o garoto Heift aproveitou a confusão dentro da área e ampliou. E para fechar a conta, o Wellington Nem deixou registrado um golaço de bicicleta. Na reta final da partida, o Barra ainda conseguiu o gol de honra com Rick. Fim de jogo, Barra 1, Figueirense 4. Com o resultado, a equipe do técnico Tuti Mendes mantém a boa sequência na competição, somando 4 vitórias em 4 jogos. É isso aí, Cláudio Caticarte, nosso comentarista esportivo, já está com a gente para avaliar o Figueirense, que está com 100% de aproveitamento, comprometido com o campeonato, né, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Alice, boa tarde aos amigos que nos acompanham no Balanço Geral. Os números são bons, né, nessa Copa Santa Catarina. O Figueirense teve essa classificação antecipada com a vitória, com goleada ontem na cidade de Itajaí. Mas, além dos números, a gente tem que olhar para o contexto. Foi um enfrentamento, como a gente tem tratado esses jogos contra as equipes sub-20, do Barra foi esse segundo enfrentamento, com um olhar para aquilo que o Figueirense ainda vai, né, enfrentar lá na frente. O Figueirense fez um primeiro tempo, né, que achou que ia resolver pela camisa, né, pela imposição apenas física de uma equipe do Barra jovem e que jogou bem fechada, né? O Figueirense até começou, como você viu aí nos melhores momentos, está vendo aí na sua tela, até com boas oportunidades, mas ao longo do primeiro tempo o time não conseguiu quebrar essas linhas defensivas da equipe do Barra. No segundo tempo, com a entrada do Yuri, do Pedro Saraiva, né, o Figueirense veio com fôlego ofensivo, realmente competiu e quando competiu, goleou. Agora fica a reflexão de ajustes melhores nesse time, que precisa, né, ter maior intensidade nos jogos, levar esses jogos como preparação, porque daqui a pouco vem um Criciúma, por exemplo, um Santa Catarina que está muito forte nessa Copa Santa Catarina. Se o Brusque classificar, também vai vir com a sua equipe principal da Série C, aí a coisa complica. O Figueirense precisa evoluir mais o seu futebol, o jogo jogado, porque nesse parâmetro fica a preocupação de um time que não teve tanta intensidade. Pois é, Cláudia. Agora, do outro lado, né, falando do Avaí, que também entrou em campo, Leão da Ilha sofreu uma goleada, mais uma do Marinheiro, né? Vamos acompanhar como é que foram os gols também desse jogo. Vamos lá. Assim como na ida, o Marcílio Dias atropelou os garotos do Avaí, dessa vez na ressacada. 4 gols saíram só na etapa inicial. Um recuo de bola normal e uma atitude de pouca atenção resultou no gol de Zé Eduardo, que abriu o placar. O Marinheiro aproveitou os vacilos sequenciais para ampliar com Cezinha e com Zé Eduardo de novo. Ainda deu para Jefferson Vinícius fazer mais um. 3 gols no intervalo de 5 minutos. No segundo tempo, o 5º gol saiu já nos 38 minutos, após Lucas Batatinha chutar de dentro da área e Joaquim defender parcialmente. Mas a bola entrou e o árbitro confirmou. O gol de honra dos garotos do Avaí saiu após uma cobrança de falta. JV subiu para cabecear e balançar a rede. Avaí 1, Marcílio Dias 5. O Leão da Ilha segue com 3 pontos na 3ª posição do Grupo A. Pois é, Cláudio, o objetivo do Avaí já é diferente, né? Pelo visto, é de fato testar os guris. Não é possível. É verdade. Testar e analisar individualmente cada um dos jogadores, né? É um enfrentamento contra uma equipe profissional e o Avaí com garotos em formação. E como são garotos em formação, você está vendo na sua tela, principalmente os 2 primeiros gols mostram bem isso, né?
Jogador que não dá a pressão devida na bola na hora do recuo, goleiro que perde o tempo da bola para tentar tirar, acaba chegando o atacante do Marcílio Dias fazendo gol, erro de passes. Não dá para fazer uma análise coletiva numa equipe totalmente jovem, e não é só sub-20, tem garotos ali com menos de 20 anos, como o próprio Tedesco, o volante, né, que inclusive já figurou no banco de reservas na equipe profissional. O ideal seria você também poder utilizar esses garotos fazendo um intercâmbio com jogadores mais experientes. Por que não o Anderson, o Everton, que não jogaram a última partida na Série B? Por que não o Raylan, que só jogou os minutos finais? O jogo foi segunda-feira, o jogo era na ressacada. Porque esses garotos só vão crescer realmente, né, dentro dessa evolução, dessa transição da base profissional, tendo esse intercâmbio maior. Você jogar totalmente com uma equipe sub-20 como uma equipe profissional, você não consegue física e tecnicamente se sobrepor, se impor, né? O Avaí não conseguiu minimamente, vamos dizer assim, ter competitividade nesses jogos contra equipes profissionais. O que ficou e valeu foi a análise do Tedesco, a análise, né, desse volante também, o Anderson Barros, o lateral esquerdo, o João Pedro, o Gustavo Simões, que mostra um bom enfrentamento. O que valeu foi por essas análises individuais. Agora, que essas goleadas machucam o torcedor e esses jovens jogadores. A gente adquire experiência com pessoas experientes, não é verdade? Exatamente. Bom, a gente te espera numa próxima e seguimos acompanhando a dupla da capital na Copa Santa Catarina. Perfeito. Você acompanha a gente também no Jornal ND e no portal ND+. Até mais. Até mais, Cláudio. E a CBF anunciou grandes mudanças para o calendário do ano que vem no futebol brasileiro. A gente acompanha agora o que afeta nos times catarinenses. A primeira grande mudança é a data da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai começar no dia 28 de janeiro e vai até o dia 2 de dezembro, comparada para a Copa do Mundo em junho. Isso pode afetar Criciúma, Chapecoense ou Avaí, caso subam para a elite do Brasileiro. A Copa do Brasil também teve alterações, agora vão ser 126 clubes, e Santa Catarina passa a ter uma vaga a mais na disputa, de 3 para 4 representantes catarinenses já em 2026. Porém, podem ter mais times do nosso estado, pois todos os clubes da Série A estão garantidos na competição. E também o Barra pode participar do torneio caso seja campeão da Série D. A CBF também implementou competições regionais. Santa Catarina vai participar da Copa Sul-Sudeste. Além do nosso estado, este novo torneio vai reunir clubes do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Um detalhe é que times que disputarem a Libertadores ou a Copa Sul-Americana não vão jogar esta Copa Regional. O torneio tem previsão de início no dia 25 de março e termina no dia 7 de junho. Outra grande mudança é na Série D, que passa de 64 para 96 clubes no ano que vem. Assim sendo, Joinville e Marcílio Dias, que jogaram a 4ª divisão esse ano, estão com vaga garantida. Santa Catarina e Concórdia entraram pela campanha no estadual. E ainda resta uma vaga a ser decidida na Copa Santa Catarina. E para fechar, um anúncio que já havia sido feito. Os estaduais vão ter apenas 11 datas, com início no dia 11 de janeiro e terminarão no dia 8 de março. Agora a gente destaca a elite do Brasileirão, a Série A. A rodada foi movimentada na noite de ontem. Separamos os principais placares. Palmeiras 3-0 Vasco, Palmeiras assumindo a vice-liderança. Sport Fluminense 2-2, empate também Inter em Corinthians 1-1, empates com fortes emoções, empataram no final da partida. Botafogo 2-1 Bahia, Botafogo fazendo a sua estreia aí no G4 da Série A. Hora de ver os gols dessas partidas e de mais outras duas que marcaram a quarta-feira. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Vasco por 3-0. O primeiro gol e o segundo foram do argentino Flaco Lopes. O terceiro do Alviverde, de Vitor Roque. Mirassol e Bragantino empataram por 1-1 no Estádio Maião. Eric Ramírez fez para o Massa Bruta, ainda na primeira etapa. Reinaldo igualou o marcador no segundo tempo. Sport e Fluminense também ficaram no empate. Lúcio Acosta abriu o placar para o tricolor. Lucas Lima deixou tudo igual. John Kennedy, de pênalti, colocou o Flu na frente de novo. Mas Luan Cândido, no último minuto do jogo, fez para o rubro-negro e empatou 2-2.
No Beira-Rio, tudo igual para Inter e Corinthians. Guinegão abriu o placar no primeiro tempo para o Timão. Os gaúchos conseguiram a igualdade nos acréscimos em um pênalti convertido por Carboneiro. 1-1. O Botafogo venceu o Bahia por 2-1 e entrou pela primeira vez no G4. Santi Rodrigues fez o primeiro. Jefinho, em um lance relâmpago na segunda etapa, ampliou para os cariocas. Nestor até diminuiu para a equipe baiana, mas não foi o suficiente. Fechando os jogos de quarta, Santos e Grêmio ficaram no empate. Edenilson abriu o placar para o tricolor gaúcho e Lautaro Dias, de cabeça, igualou a partida já no finalzinho, 1-1. E hoje ainda temos a sequência da rodada com um jogaço especial na tela da NDTV Record. Fortaleza e São Paulo se enfrentam pela 26ª rodada. Um confronto de 3 cores que pintam histórias diferentes no campeonato. Vermelho, branco e azul. É o Leão do Pici que batalha contra o rebaixamento. Vermelho, branco e preto. É o tricolor paulista em busca da redenção na temporada. Hoje, 7h30 da noite, ao vivo. Fortaleza e São Paulo. Duelo de tricolores no Brasileirão. Tá aí mais uma transmissão especial, nossa equipe toda esperando o nosso telespectador para acompanhar de pertinho esse duelo na tela da NDTV Record. E vamos que vamos, mais emoções. Mais emoções amanhã. A gente está de volta para trazer mais resultados da elite do Brasileirão. Obrigado, Alice. Até mais. Até amanhã.